Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical. E hoje a gente está aqui nesse vídeo para conversar sobre mais um dos temas que fazem parte da nossa jornada de crescimento e de avanço na música, porque essas conversas vão despertar o teu olhar, o teu posicionamento, a tua postura, para que de fato você se reorganize e aprenda a trilhar um caminho que te faça aprender músicas mais avançadas, um tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toque. Então, você se veja evoluindo, crescendo, dominando a música de fato. E o tema que eu escolhi para hoje é: por que parece que todo mundo toca melhor do que eu? Você já se perguntou isso? Quando você está ali na sua fase de aprendizado, a fase inicial nossa de domínio técnico do instrumento é uma fase um tanto quanto de briga, é um pouco de briga com o instrumento, porque a gente está tentando se harmonizar com ele, tentando dominar. E daí, nesse processo de luta, assim, né, luta não é uma boa palavra, mas esse processo de conexão ainda com o instrumento, que se torna às vezes desafiador, parece que você observa os outros, às vezes colegas que começaram a estudar, às vezes até no mesmo tempo que você, e você fala, cara, já tá tocando melhor. E aí vem aquela pergunta, né, que fica aqui dentro te martirizando, né? Por que as pessoas tocam melhor do que eu? Por que eu não consigo tocar? Quando a gente tem esse questionamento que nos martela, assim, né, fica martelando a nossa mente, a gente precisa ter a consciência de que um aprendizado, ele sempre se constrói na relação a dois. A gente não aprende nada sozinho. Então, o fato de você estar questionando isso, na verdade, está mostrando que você está observando outras pessoas. E não tem nada de ruim nessa observação se você mudar o foco do teu olhar. Porque ver uma pessoa que está tocando bem, está dominando já o seu instrumento, pode despertar na gente dois perigos. O primeiro da inveja e o segundo da estagnação. Porque a gente pode invejar e pode se derrotizar e estagnar e parar. Cansar, falar, não nasci para isso. Pode despertar esses dois aspectos perigosos. Mas também pode despertar em você, e aliás é o que deveria despertar em você, um aspecto muito positivo, que é admirar a caminhada que aquela pessoa está fazendo. O resultado que ela alcançou é fruto de uma caminhada. E por mais que te pareça que essa caminhada foi rápida e foi assim incrível, na verdade é uma caminhada que trouxe para ela resultados em cima de esforço. Então você tem que observar isso daí, não o resultado que ela está alcançando, porque enxergar esse resultado dela é fácil. Todo mundo enxerga, mas você tem que olhar o que ela fez, né? O que caminho que ela percorreu. Então, admirar essa pessoa, se você tiver esse olhar, traz para você um aprendizado, mais um aprendizado para a tua jornada. Como a gente sempre aprende com o outro, na relação com o outro, conversar com essa pessoa, questionar a ela como que ela estuda, quantas horas é o estudo dela, e tentar investigar o que faz diferença, se é a quantidade de horas, se é a forma que ela estuda, se é a metodologia que ela segue. Então, entrar nesse diálogo faz com que você absorva mais um ponto para direcionar o teu caminho, a tua caminhada, para alcançar os mesmos resultados que ela também alcançou. Não para que você seja igual a ela, porque nós somos únicos. Então, cada um tem uma personalidade na hora de tocar, mas para alcançar toda a potencialidade que ela também alcançou e que você também pode alcançar, e que é fato. Mas tudo é uma questão de olhar, você tem que mudar o teu olhar. Se a gente continuar se autodesvalorizando, se autodepreciando, a gente começa a se sentir menos porque a gente não está conseguindo alcançar aquele resultado. Na verdade, isso mostra que a gente está cedendo para aquela ilusão do talento nato, para aquela crença tão enraizada que a gente escuta tanto, que a gente nutre em nós também, porque parece que a gente nasceu escutando isso, né? De que as pessoas têm um talento para a música, para as artes, tem que ter um talento em geral. Para as artes é muito, muito isso, assim, né? Para o esporte também, parece que as pessoas têm que ter algo que é pronto, é um talento, nasce, é uma predisposição, e aí você se questiona se você tem. E aí, quanto mais você se derrotiza, e quanto menos você se valoriza, quanto menos você enxerga que o crescimento é algo natural,
e próprio de toda pessoa que está trilhando uma jornada correta de dedicação, de disciplina, de boa orientação, de uma boa metodologia, quanto menos você tem despertado isso em você, mais você vai ceder para essa crença do talento nato e mais você vai estacionar. E mais você vai olhar o outro que está tocando e vai se sentir acanhado. Não vai querer tocar na frente dele, não vai querer tocar com ele, você vai se privar de momentos de troca e de crescimento musical, de contato com essa pessoa, porque você sente que você não tem isso que ela tem. Como se é algo que ela tem por nascença e você não. Entende? A gente perde oportunidades de valorizar tudo que nós já conquistamos e perde oportunidades sagradas de ver onde nós estamos falhando, o que está acontecendo de falha no nosso processo, que está tornando o aprendizado musical difícil, está tornando o aprendizado musical amarrado, não vai, não toca. A gente perde a oportunidade de reconhecer e de virar a chave, de dar um gatilho e falar, opa, se eu fizer isso aqui diferente, eu vou alcançar um outro resultado. Então, muda o teu olhar. Todos nós temos a mesma capacidade de crescer e de desenvolver na música e se desenvolver, ter um talento musical. Eu sempre levanto essa bandeira, mas eu não falo sozinha. O professor Shinichi Suzuki, um importante pedagogo da pedagogia musical ali envolvida, ele foi o primeiro que levantou essa bandeira para o mundo, né? Hoje a pedagogia Suzuki para música está difundida para o mundo. E ele levantava essa bandeira sobre o talento não ser nato, sobre o talento ser fruto de um ambiente, ser fruto de uma série de elementos que estão combinados e que trazem esse resultado e que são próprios a toda e qualquer pessoa. Porém, Shinichi Suzuki, ele também sempre traz um lado muito bonito sobre esse talento. Ele coloca um paralelo entre educar o aluno para desenvolver esse talento e educar o caráter do aluno. Por quê? Como um porta-voz, posso dizer sim, como um porta-voz grandioso dessa ideia do talento não ser nato, Suzuki nunca teve a intenção de tornar os alunos dele virtuosos no instrumento. Nunca quis tornar e formar robozinhos que tocavam coisas de forma admirável. Muito pelo contrário, ele sempre encontrou na música um importante elemento para a valorização do ser humano, uma importante ferramenta para conduzir as relações sociais, as relações humanas, para trabalhar o caráter, os valores morais do ser humano, das relações que a gente tem. Então ele percebeu que quanto mais você cuidava e nutria dessas questões de caráter, do caráter daquela criança, daquele aluno que está com a gente, por meio da música, em paralelo, você percebia que aquele aluno estava desenvolvendo um baita talento. O foco não era desenvolver a virtuosidade, o foco era desenvolver o caráter, o cuidado, a valorização do esforço, os valores morais daquela pessoa que está diante de nós enquanto educadores. E em paralelo, todo esse cuidado, todo esse amor, essa educação amorosa por meio da música fazia com que o aluno despertasse o talento, porque talento é fruto de disciplina, é fruto de uma boa orientação, é fruto de uma persistência, de uma caminhada bem conduzida. E o que ele traz que é mais bonito pra gente, e que eu acho muito bonito e quero dividir com vocês, é essa relação, esse paralelo de quanto mais um belo caráter, quanto mais o aluno tem um belo caráter, mais ele toca bem. Ele começou a perceber isso, que havia um paralelo muito grande entre aqueles alunos que eram nobres, que tinham uma pureza de coração, que tinham um instinto de ajudar, instinto, né? Não é bem instinto, tinha essa questão de ajudar, de compartilhar, de ser generoso, de dividir com o outro, de cuidar do seu outro colega, né? De não competir, de não querer massacrar, de não querer se exibir, de não querer estar acima do outro. Não era isso que norteava a conduta, o dia a dia daquele aluno. Pelo contrário, ele tinha ações nobres. Quanto mais esse aluno era assim, melhor ele era na música. Mais talentoso, mais próximo da virtuosidade. E é por isso que ele tem algumas citações que vêm corroborar isso que ele percebeu no dia a dia. Olha o que ele fala. Criar uma mente ativa que trabalha para os outros e um coração ativo que serve os outros com sinceridade é a maneira mais rápida e melhor de se aprimorar no violino. Porque a gente aprende a fazer as coisas com amor, com cuidado, em detalhes.
Olha outra coisa que ele fala. As pessoas que apenas pensam em si próprias não progridem no violino. Ele fala no violino em específico porque ele era professor de violino, ok? Mas isso a gente estende para qualquer instrumento. Então, as pessoas que apenas pensam em si próprias não progridem no violino. Não há beleza na performance, não há profundidade. Você já reparou isso? Às vezes você vai assistir um show de alguém que toca pra caramba, super virtuoso, um concerto, um show, uma banda, a pessoa toca muito, sola pra cima e pra baixo, cheio de dedos, toca super rápido e você assiste, você percebe aquele exibicionismo todo, aquela vaidade, aquele orgulho da pessoa ali ostentando um mérito que ela tem, sim, é fato, por ela ter alcançado aquilo, mas você sai de lá e não sai tocado, você não sai arrepiado, não te transforma. Ao passo que você vai ver outra pessoa humilde tocando algo que parece simples, mas que te eleva, que te toca o coração, que te emociona. Provavelmente você já teve uma experiência dessa, especialmente se você tem o hábito de ir assistir, né, de ver pessoas tocando ao vivo. Dá muita diferença, especialmente no ao vivo. Então é isso. Quanto mais a gente tem um bom coração, melhor a gente se destaca. Então a gente não pode se perder na nossa caminhada de condução do nosso estudo, do nosso crescimento musical, porque todos nós temos um potencial latente para se desenvolver na música, desde que nós trilhemos um caminho que seja que vai levar a isso, que desenvolva isso, o caminho da persistência, da dedicação, da disciplina, de uma boa orientação, de valorizar o que você já percorreu, de corrigir rotas que você esteja, por exemplo, se desviando, sem saber, mas você então identifica e você corrige essas rotas e você chega e desenvolve um talento inerente. Porém, quando você começa a se perder na vaidade, na valorização de que eu sou muito foda, eu sou muito bom, eu vou humilhar isso aqui que não toca mesmo, dificilmente a gente vai chegar em longos caminhos na vida. A gente até pode alcançar uma posição de sucesso, a gente vê aí por aí músicos reconhecidos de sucesso, pode ser que você encontre, mas isso uma hora ou outra faz com que o público perceba, não é sustentável. Então, admire aquele colega que toca muito, mas tenha cuidado para não buscar a vaidade. Se ele já está vaidoso, é um problema que ele tem para resolver, mas cuidado com a vaidade, buscar tocar muito para ser vaidoso. Cuidado com isso. Quanto mais um caráter nobre, mais você vai tocar melhor a música, porque a música é um elemento de servir ao outro, de enobrecer o outro. A gente se beneficia, claro, em primeiro lugar, quando está tocando, porque você sente um prazer enorme, então você quer tocar cada vez melhor, porque você quer sentir esse prazer gigante. Mas há um prazer maior ainda quando você está tocando e você está percebendo que uma galera está se contagiando com o que está fazendo. Seja na igreja, seja num show, seja num concerto, você está levando uma sinergia, uma energia, você está compartilhando, então a música é servir. Se você não tem real sentimento de amor nesse serviço, não rola. Foca em como que está sendo construída a tua caminhada, o teu estudo musical. Não coloca carroça na frente dos bois. Não queira atropelar o processo, porque às vezes é muita ansiedade. E você quer o resultado logo, e especialmente quando a gente está começando, isso é muito recorrente, isso é muito comum. Mas esse descontrole de ansiedade pode te fazer facilmente se atropelar, pode fazer facilmente você perder o foco no que você deve estudar, pode fazer você facilmente querer estudar coisas que não é para estudar naquele momento, pode fazer você facilmente excluir repertório, fala esse não, eu vou estudar aquele ali, pode fazer você se dispersar, fala eu vou assistir essa aula disso, aquela outra aula, fulano falou que eu tenho que aprender campo harmônico, o ciclano falou que eu tenho que aprender o ritmo do chorinho, esse aqui falou que eu tenho que aprender improvisação no jazz, eu vou me desfocar, eu vou querer aprender um pouco de tudo. E aí você dispersa e você começa a fazer uma jornada musical muito pulando de galho em galho. E aí depois você não entende por que você está cheio de buracos, que você não tem algo consistente, não consegue tocar com firmeza, porque muitas vezes a tua trilha está muito incerta, por resposta à ansiedade, por resposta a uma vontade, um desejo muito grande de aprender logo. O que é natural e o que é bom esse desejo de aprender, mas que precisa ser controlado, precisa ser direcionado. Você precisa saber focar num aprendizado sedimentado, alicerçado, que não cria lacunas.
Olhar para a ponta do iceberg, olhar para a situação que você está agora, que é a pontinha de um iceberg, é muito fácil. Por que eu digo isso? Eu não sei se você sabe, mas um iceberg é um conjunto, né, de gelo ali no meio do oceano. É uma estrutura, não sei se eu posso dizer um conjunto, né? É quase como se fosse uma montanha enterrada. E a gente olha esse gelo, é uma ponta muito pequena que aparece sobre o oceano. Porém, o que está por baixo do oceano é enorme. Então, o iceberg, o que aparece é muito pequeno diante de tudo que está ali, dando corpo ao iceberg, sustentando ele naquele local. Então, quando você olha para a ponta do iceberg da sua situação atual e você fala: ah, mas eu tô assim porque eu não tenho apoio na minha família para estudar, sabe? Porque eu não tenho um instrumento bom. Meu instrumento não vai, porque eu não tenho dinheiro para pagar aula com bons professores, porque eu não tenho tempo de estudar e porque eu já sou mãe. E aí eu tenho que cuidar dos meus filhos e nunca dá tempo de dar direito. E eu sou mais velho e não consigo, sabe, ter paciência. Sou muito ansioso. Então, quando você fica olhando essas situações que fazem parte do seu dia a dia, que nenhuma delas é mentira, mas elas só são situações que são a pontinha do iceberg. É só o que você consegue perceber e que parece para você que é o que está te segurando. Não é. Não é. São situações que te estacionam, que você assume como um fato que vai te limitar, então te limita, mas o que está sustentando ali o teu enroscar na música, o teu não conseguir progredir, tem muito mais a ver com como você está conduzindo diariamente o teu estudo musical. É muito mais isso. É aquele momento que você pega o teu instrumento, põe no seu colo, se posiciona. Aquele momento, como você faz aquele momento, não importa se você fica nele 2 horas, 3 horas, ou se você fica meia hora no dia. Aquele momento, a forma como você conduz aquele momento, como você direciona o teu aprendizado, como você ensina o teu corpo a estudar, como você corrige os erros, como você persiste em busca do acerto, como você lida com a dificuldade, que estratégias musicais você tem para te socorrer ou não. É esse momento que está desconstruindo a tua caminhada passo a passo. Mas você não sabe e olha a ponta do iceberg. Das situações que podem ser limitantes e que você assume como limitante e de fato se tornam grandes limitantes, mas não são o iceberg que está te segurando. Então, ficar invejando alguém que conseguiu já alcançar e toca pra caramba só vai te fazer ficar estacionado. Se você olha pra pessoa e fala, cara, ainda mais se essa pessoa for um pouco mais nova, a gente tem essa tendência. A gente se encontra uma criança tocando algo que você está tentando tocar já há um tempo e não consegue, você fala, ah, vou desistir. Só vai fazer você ter essa sensação. Porque você olha para ela e fala, ah, vou desistir. E você não enxerga o que está ao redor dela, a estrutura, o ambiente que está montado, a forma como ela está sendo ensinada a estudar, o foco que ela tem e não compara com você. O que você pode mudar? Você tem que focar no que você precisa fazer, no que está sob o teu controle, que é aquele momento que você vai estudar. Eu sempre trago dicas, tem vários vídeos aqui no canal sobre como estudar, como mudar o teu olhar para se autocorrigir, para não ficar tendo um estudo papagaio, um estudo que fica apenas na tentativa e erro, tenta, erra, eu tento e erro, então você fica repetindo, uma repetição cíclica, como um papagaio, né, que fica repetindo, nem sabe o que está fazendo, não é consciente. Não podemos ser assim. Se você aprende a focar estratégias corretas de estudo, isso está no teu controle. E isso faz com que progressivamente você vá evoluindo, vá destravando. Agora tem uma coisa muito importante que você precisa ganhar consciência, que é o poder do hábito. O hábito de praticar diariamente da forma correta, buscando um direcionamento, com metas claras, com pontos que você sabe que você vai buscar alcançar naquele dia, pontos muito específicos. Hoje, nessa música aqui, eu vou melhorar essa progressão X, onde você nomeia, onde você tem um entendimento musical que te dá suporte para você reconhecer o que você precisa melhorar, onde você não fica apenas dependendo do professor te apontar. Lógico que no começo do teu estudo musical, o professor é teu guia, ele vai te apontar, mas
é o começo. Depois de um tempo, você tem que ir alcançando maturidade. Você tem que ir alcançando um desligar desse cordão umbilical do professor. Não é que você não vai precisar dele, é que você vai ganhando autonomia e não dependência. Você vai ganhando autonomia para estar com ele em paralelo, conversando, aprendendo, evoluindo, subindo de nível, mas com autonomia. Porque na hora que você vai estudar em casa, você está sozinho. Você sabia que você tem apenas 0,3% do teu estudo semanal com o teu professor? Pois é, você acha que é 0,3%. É 0,3% que eu estou falando do seu tempo semanal de estudo que é com o seu professor. Você acha que é ali na aula com ele que vai fazer diferença no teu estudo? Não! Você tem todo o restante em casa, sozinho. E aí você tem que estudar todo o tempo, sozinho. E se você não aprende a ter autonomia, o que o teu professor te ensinou na sala de aula fica perdido, fica vago. Todo o restante da semana você está sozinho. Então, o teu estudo musical tem que ser conduzido para essa autonomia, para você saber olhar e saber se corrigir, para você estabelecer uma meta, para você conseguir sentar naquele dia para estudar e se levantar depois do tempo de estudo com a clareza de que você evoluiu, porque a sua meta era essa e você alcançou o resultado naquela meta. Mas como que eu vou ter isso, Dani? Se você tem um estudo que te direciona para entender a linguagem musical, você vai ter isso. Se você tem um estudo que te dá consciência e clareza das camadas musicais, você vai entender isso de forma gradativa. Lógico que conforme você está começando, a tua maturidade, a tua independência musical, ela é própria de um iniciante, mas já tem que ter. E aí você vai ficando, vai avançando, vai se tornando um aluno intermediário. Tua maturidade musical é equivalente ao conhecimento, ao domínio de um aluno intermediário. E você vai avançando e vai ficando avançado, e tua maturidade musical é equivalente ao domínio, ao entendimento, à compreensão musical de um aluno avançado. Entende? Você vai tendo a postura de autonomia e não de dependência do professor. Como você tem isso? Com consciência musical, com um estudo que vai direcionando a tua apreensão musical para te fazer diariamente ter uma forma de estudo que seja eficiente. E é aí que entra a questão do hábito. Porque se nós estudamos como papagaio, se a gente estuda por tabela, se a gente tem o hábito de marcar no relógio, eu vou estudar de tal a tal horário, então eu vou cumprir aquele meu horário, cumprir meu estudo e acabou. E não consegue avaliar o resultado do teu estudo, se simplesmente você se sente bem, porque você sentou, cumpriu o estudo. Eu sentei e cumpri meu estudo, cumpri minha tabela. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri esse hábito, é um importante hábito que eu tenho e acabou. Eu tenho que me disciplinar, e de fato na música a gente precisa se disciplinar para esse hábito da constância do estudo diário. Eu sei, só que se você só senta assim e levanta e saiu e acabou, você está tendo um estudo com uma tendência de ser muito pouco eficiente. Você fica ali a maior parte da sua semana como um papagaio, repetindo por tentativa e erro, porque uma hora vai dar certo. Vai dar certo, lógico. Vai, por tanto repetir. Só que você está desgastando o seu corpo, as suas coordenações motoras, as suas coordenações, o seu processamento cognitivo. Você está ensinando ele a fazer algo errado, depois você fica corrigindo. Você repete errado, você tem que corrigir. Tudo que a gente repete, o cérebro aprende. Daí se repete o errado, você tem que corrigir. O cérebro tem que desaprender. Na verdade, ele não desaprende, ele vai ter que aprender um novo hábito, uma nova coordenação motora, muscular. Entende? Então, é um desserviço. Você tem que ter consciência do poder do hábito na nossa conduta. Se você se habitua a estudar corretamente, isso muda em muito os teus resultados. Então, não basta a frequência, é a frequência bem direcionada para o teu estudo musical, que precisa de um alicerce, que não pode ser um estudo musical que apenas te dá um olhar para a técnica instrumental. Não pode e não deve, porque se você não entender a linguagem, a estrutura musical, não tiver um entendimento da música, não entender a música nas suas diferentes camadas, não processar isso no teu corpo, você não tem condições de ter maturidade. Você fica dependendo do professor, porque ele sim tem essa maturidade, ele entende isso, porque ele traçou esse caminho. Você precisa buscar esse mesmo caminho, entende? Pensa que é muito importante você trazer nessa proposta de crescimento, de direcionar o teu entendimento para a música, é muito importante que você tenha um foco por vez.
Um foco por vez significa controlar a ansiedade? Significa, mas significa que você tem que estudar, ter acesso a um estudo em camadas. A música, ela pode ser didaticamente organizada em camadas. Eu digo didaticamente porque é assim que a gente funciona melhor para aprender. Não é que essas camadas sejam elementos estruturantes da música. São formas de você aprender a música para que você consiga parar de olhar ela como um grande todo, para que você entenda que esse grande todo, na verdade, são camadas que estão sedimentadas uma sobre a outra. Dessa forma, com esse olhar, com essa didática, você vai conseguindo entender e se apropriar de uma vivência musical que estabelece, que sedimenta alicerces. Se você vai dominando a camada rítmica, aprende a controlar a camada melódica, que é a que se assenta sobre a rítmica, aprende os elementos que estão na camada harmônica, que está assentado sobre a rítmica, a melódica, a harmônica, começa a cuidar de aspectos da musicalidade, que tem a ver com a sonoridade, com a expressividade, com a limpeza sonora. Se você faz isso em paralelo com o teu estudo da camada técnica, porque é geralmente nessa que a gente foca. Quando a gente começa a fazer aula de instrumento, naturalmente o nosso professor foca na questão técnica. É uma das camadas musicais. O que está envolvido na técnica? Está envolvido você aprender a dominar aquele instrumento, aprender a coordenar tudo o que é necessário para realmente dominar aquele instrumento. E é algo muito específico, porque a técnica para tocar pandeiro é uma, a técnica para tocar flauta é outra, a técnica para tocar acordeão é outra, a técnica para tocar trompete, para tocar barítono, enfim, aí vai, entendeu? Cada técnica é específica e você tem que aprender, o seu professor vai focar nisso. Porém, faltam as outras 4, que trazem para você um entendimento da música e que vai te possibilitar dominar importantes habilidades, como leitura da partitura, como tocar por ouvido, entender a questão auditiva que vai acompanhando o feedback auditivo, como conseguir memorizar aquela música numa boa, como conseguir focar na interpretação daquela música que está de memória, que está focando naquela interpretação, como conseguir improvisar aquele trecho ali que você precisa improvisar, como conseguir fazer um arranjo, criar uma introdução para a música, fez um arranjo para um outro conjunto instrumental tocar aquela música, adaptou ela, que era para esse grupo aqui, agora é um outro grupo de instrumentos que toca. Ou seja, são habilidades que você vai percebendo que músicos que estão evoluindo começam a ter. Você começa a ver aquela pessoa que antes só estava tocando o instrumento dela e de repente ela começa a fazer coisas além. Ela faz coisa para o instrumento dela, para o outro, ela sabe ler nessa partitura, ela sabe ler aquela outra partitura, ela escreve, ela ouve uma música, ela escreve, ela faz um improviso. E aí você fala, o que ele está fazendo? Está evoluindo pra caramba, toca muito mais do que eu, entende muito mais coisa. Por quê? Porque foi apreendendo um estudo por camadas. E dessa forma, você consegue olhar para tudo, para toda essa música, porque a música, quando está pronta, quando a gente escuta, quando a gente toca, ela é um todo, é um resultado final. Mas quando a gente está aprendendo, não. Ela tem que ser separada de forma mais gradativa, de forma didática. Assim, você vai focando num aspecto por vez e vai aprendendo a sedimentar um no outro. Isso conduz e direciona em muito os teus resultados que você alcança. Faz você diminuir em muito a tua postura de papagaio. Porque ninguém é um papagaio na música, como eu gosto de falar bastante aqui, porque quer. Na verdade, é porque ninguém orientou a não ser. Então, a gente é um papagaio, como eu fui. Nos meus 10 primeiros anos de estudo, como que eu estudava piano? Tentativa e erro. Tenta, repete, fica aí, horas estudando que vai dar certo. Dá certo. Só que muitas pessoas desanimam nesse processo, porque é muita tentativa e erro. É muita tentativa e erro. E pode ser que é por isso que você está desanimado. Que é por isso que você está vendo outros evoluindo e não estão assim por tentativa e erro, você não sabe, você não observou o que está por trás, você não conversou, você não sentou para conversar, para perguntar, para questionar, você não teve a oportunidade de tocar com essa pessoa, criar um vínculo. Você às vezes cria uma admiração, mas uma admiração que esconde uma certa inveja, eu quero ficar distante, e aí você não percebe. E você olha para a ponta do seu iceberg, para aquilo que você consegue identificar como problemas que estão trazendo o teu parar ali, né? Ficar estacionado. E aí você realmente sente que você tem que parar. Que talvez você esteja dando murro em ponta de faca.
está insistindo numa história que não é para você? Tudo porque não teve orientação. Mas se você está aqui me ouvindo agora e você está assistindo e está pensando tudo isso, você não pode negar mais que você não teve orientação. Você tem que agora começar a mudar o teu olhar. O teu olhar para como você direciona o teu estudo e o teu crescimento musical, porque está na tua mão. O nosso talento, ele prescinde de uma série de condições, mas nós somos o protagonista dessas condições. A gente precisa de bons modelos, bons professores, nós precisamos de um ambiente rico de estímulo musical, só que nós podemos escolher e selecionar tudo isso, especialmente quando nós não somos mais crianças. A gente pode montar essas condições favoráveis, então está na nossa mão. Para resumir, para fechar assim com chave de ouro, algumas dicas que eu daria para você que está se sentindo estacionado, está se sentindo que todo mundo toca melhor do que você e você não. Você fica ali, não sai, dá um passinho para frente, anda dois para trás e não consegue desenroscar, toca sempre o mesmo estilo de músicas, o mesmo nível de músicas. Então, presta atenção. Olha a habilidade que você quer alcançar, olha aquela pessoa que você admira e desenvolve o olhar do que ela está trilhando, como ela está trilhando, como é a caminhada dela. Vai mais a fundo. Não enxerga só o topo da montanha que ela já alcançou. Não. Olha como que ela fez para subir. Conversa com ela. Não perde a oportunidade de tocar junto. Não se sinta menos. Não se sinta humilhado. Não se desvalorize porque essa pessoa toca muito e eu não. Uai, nós vamos chegar a tocar exatamente como ela. Não exatamente porque cada um tem uma personalidade, ok? A gente não quer ser sósia de ninguém. Não, mas a gente vai tocar com as mesmas potencialidades que ela. Ela não tem nada de excepcional a não ser uma trilha que ela fez correta. Busca por essa trilha, conversa, dialoga. Não se trata de ter inveja da pessoa, se trata de compartilhar com ela. Quando essa pessoa não tem uma questão de vaidade muito incisiva nela, quando ela não é orgulhosa, ela vai ter um prazer enorme de compartilhar com você. Ela vai se sentir muito bem. E geralmente as pessoas que tocam muito são humildes, de verdade. Tem um caso ou outro, sim, que a gente encontra de pessoas que tocam muito e que são bem nariz empinado. Tem, ok? Mas as pessoas que tocam muito para valer tendem a ser muito humildes, porque elas têm essa nobreza de caráter, que é próprio, como o Suzuki já relatava, de pessoas que têm um talento musical muito grande, que desenvolveram um talento musical, tem também uma nobreza de caráter, tem uma humildade. Então, tenha curiosidade de conversar, de entender o que é necessário para chegar lá, divide as experiências com ela, corre atrás e controla o que está sob o teu controle, que é traçar uma caminhada. Traçar uma caminhada que vai com calma, no tempo certo, que a gente não tem como saber. Às vezes eu recebo perguntas do tipo, quanto tempo eu vou tocar? Em quantos anos eu vou conseguir estar pronto? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, ela é muito relativa. Porque, na verdade, não se trata de quanto tempo você vai levar, se trata de como você está se dedicando, de como está esse ambiente favorável e de como você está curtindo esse processo. Porque não se trata de ficar ansioso esperando pelos 10 anos para estar ótimo, virtuoso. Se trata de curtir 10 anos na música, de nem perceber esses 10 anos passar. E de quando você, de repente, se toca e fala, caramba, já faz 10 anos que eu estudo. E olha que legal, eu não conseguia tocar essa música, hoje eu toco. Se trata de curtir, não ter ansiedade. O resultado você vai alcançar. E de não ficar comparando, tá? Não dá certo. O tempo que uma pessoa levou é diferente do seu, porque as condições dela são diferentes da sua e ponto final. Cada um tem uma realidade e a gente tem que lidar com a nossa realidade. A gente tem que tornar o nosso limão uma limonada. Ponto final. Ah, mas ela tem pais que apoiam, eu não tenho. Ela tem dinheiro, eu não tenho. É a realidade dela, ok? Essa realidade dela não pode ser um ponto de derrotismo para você. A tua realidade você tem que contornar. O teu limão você contorna, porque ninguém tem uma vida perfeita. Por mais que possa parecer que essa pessoa tem uma vida perfeita e é por isso que ela alcançou, essa é a pontinha do iceberg que você está conseguindo ver. Você não está conseguindo ver lá no íntimo tudo que está ao redor, o que ela tem de estrutura complicada que você não consegue ver, mas que ela transpôs isso e seguiu na música com foco. Não existe dom pronto. Não existe talento pronto. E por mais que algumas pessoas queiram se envaidecer e queiram ostentar um orgulho e falar assim, nossa, eu toco, eu sou
foda, essa é a palavra mesmo, eu sou foda pra caramba, e eu toco muito, e queira empinar o nariz e queira com isso colocar-se num pedestal onde você não alcança, onde você é menos, por mais que ela queira fazer isso, ela tá apenas nutrindo um traço de caráter dela, um caráter complicado, porque ela sabe que ela estudou pra caramba, que ela gastou horas e horas para alcançar aquilo. Então, essa desculpa de que é um talento nato é mentira. Ela usa isso para nutrir uma vaidade, ok? Então, acredite, você tem potencial de chegar onde ela chegou, com os mesmos potenciais que ela tem, mas com a sua personalidade, com o seu jeito, com os seus valores, com a sua verdade e fazer da música o elemento primordial que ela tem, que é de servir aos outros, que é de encantar aos outros, porque de nada adianta a gente tocar pra caramba e ficar fechado num quarto sozinho, isolado, não ter contato com o mundo e achar que vai ser feliz de tocar inúmeras horas, inúmeras músicas num quarto com um baita instrumento na sua casa, fechado, isolado. Não vai. Não é pra isso, ok? Por mais que você fale, eu não tenho vontade de tocar em público, Dani, mas não é pra isso que a gente estuda, para se envaidecer e para ficar tocando horas e horas, várias músicas. Não é para isso. Não é para isso que a gente estuda música. A música não tem essa finalidade de se ostentar, né? Não é para isso que a gente estuda, entendeu? Então, com a sua verdade, sem se derrotizar, acreditando no seu potencial e controlando o que está sob o teu controle mesmo, que é a forma como você estuda e como você está recebendo orientações musicais. E você pode controlar isso, escolhendo melhores professores, aprendendo melhores estratégias e se posicionando com disciplina, com confiança no poder do hábito, do estudo diário de forma correta. Combinado? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, se ele te fez pensar, refletir sobre essas questões que são importantes e que talvez você não tinha tido ainda essa oportunidade de refletir, e se isso te deu gás, te deu ânimo para falar, vamos embora, a vida continua, bora estudar, vamos reaprender como que eu estudo, se eu estou estudando errado, curte esse vídeo, porque era isso que eu queria. Que você se sentisse animado, animada, impactado a seguir, vamos lá, o mundo continua e vamos embora, eu chego lá sim, não importa se ele chegou primeiro, se eu chego depois, nós não estamos numa corrida, o que é isso? Não importa, importa que a gente está fazendo música, a gente está aprendendo, então curte esse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, curte as nossas redes sociais. Eu tenho canal no Insta, no Face, até no TikTok, no YouTube. Eu tenho um canal no Telegram, então você pode me acompanhar de perto. Se você quer me acompanhar nesses outros canais, quer entrar no grupo do Telegram, quer receber os materiais que eu mando, enfim, é só você entrar no site posstocar.com.br, que ali você vai encontrar todos esses canais facinhos para você clicar e já entrar e me acompanhar de perto, tá bom? E manda esse vídeo para aquela pessoa que você fala, assiste esse vídeo que fez diferença para mim. Sabe esse carinho que você tem? Então manda para essa pessoa, compartilha esse carinho com ela, porque se foi um conteúdo de valor para você, pode fazer diferença nela, pode fazê-la se reanimar, se redescobrir, renovar as energias e a vontade de continuar a caminhada, porque a música não é para trazer pra gente sofrimento, não é para trazer descontentamento, não é pra gente ficar se rebaixando e vendo o quanto a gente é ruim, não é pra nada disso. Se a música estiver fazendo isso com você, tá na hora de repensar mesmo, não é pra nada disso, ok? Basta de problemas, a música não é para ser um problema, ok? Então leva para essa pessoa, para que ela ressignifique essa relação. Porque vamos fazer da música algo acessível para todo mundo, mais pessoas tocando. Vamos cuidar da nossa alma por meio da música. Combinado? Compartilha, leva. Eu te encontro nos próximos vídeos, hein? Tchau, tchau!